irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, como vão? Desejo que estejam bem, desejo que estejam com saúde, desejo que haja paz, que haja alegria no vosso coração, desejo que estejam tendo uma semana tranquila e que Deus vos esteja abençoando, guardando, livrando e sustentando. O amor de Deus nos dá essa garantia. Quando Ele diz que nos abençoa, Ele está dizendo que faz tudo o que for necessário para que vivamos em paz com Ele, com o mundo e conosco mesmo. O resto depende de nós. Ele faz por onde? Ele dá as ferramentas, Ele dá as orientações. Resta a nós obedecer. Podem compreender isto? Não depende dele não, porque ele já fez o melhor, o mais importante, que foi entregar o seu Filho na cruz do Calvário para nos salvar. Partindo daí, se lhe somos fiéis, se obedecermos à sua palavra, não é? Ele estará sempre nos abençoando. Podem compreender isso? Assim como ir para o céu ou para o inferno. Depende de nós no sentido de optar. Tem pessoas que preferem ir para o inferno. E aí? O que Deus vai fazer? Ele não obriga a gente a nada. Ele convida. Embora seja Ele que protagoniza a nossa salvação através do seu Filho Jesus, mas Ele quer que a gente concorde com Ele, quer que a gente aceite, quer que a gente abra o coração. E eu creio que você, meu irmão, minha irmã que está do outro lado, já fez isso. E se alguém está assistindo que ainda não fez, ainda está em tempo. Enquanto há vida, há esperança. Só não sabemos a que horas ou que dias vamos perder a vida, por isso temos que ser rápidos. Mas vamos a uma leitura para depois meditarmos nessa leitura. E logo após a leitura, uma breve oração. Hoje o assunto é bem conhecido. Eu quero falar sobre aquele trecho em que Jesus andou sobre o mar. Registrado em Mateus capítulo 14. A partir do versículo 22, que diz assim: E tendo despedido das multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo:
verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Somente até aí, façamos uma breve oração, querido Deus e amado Pai. Mais uma vez, Senhor, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. E gostaríamos, Senhor, de que todos os momentos da vida pudéssemos estar te adorando. Porque todos os momentos da vida também tu estás nos abençoando. Agora mesmo, Senhor, eu sinto que tu estás presente nessa nossa colocação com o teu povo, à medida em que nos inspiras para pregar a tua palavra. Embora sendo uma pequena reflexão, mas não deixa de ser a tua palavra, para servir como testemunho e como alento, além de enriquecimento da fé dos teus filhos. Por isso eu te peço, Senhor, unge-me com teu Espírito para falar, mas unge também com teu Espírito para que o teu povo possa ouvir, compreender a tua vontade. Obrigado, Senhor. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como eu disse, uma palavra conhecida, um assunto conhecido. Quem não sabe, ou quem nunca leu, ou quem nunca ouviu falar, pelo menos, que Jesus andou por sobre as águas. E isto pode ser até, para alguns, não sei, pode ser algo fenomenal, e é, de certa forma, porém, eu entendo que para Jesus isso foi normal. Ele, depois de glorificado, ele até portas atravessou, paredes atravessou. De Jesus você pode esperar tudo. Mas vamos nos ater ao sentido dessa palavra. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Vamos começar a entender que ventos contrários acontecem todos os dias nas nossas vidas. Dificilmente neste mundo, a vida vai estar a nosso favor. O vento vai estar a nosso favor. Isso aqui é o vento, aqui simboliza o vento da vida cristã, o vento do cristianismo. O ato de ser cristão nos coloca contra os ventos deste mundo. Vamos colocar assim que é mais fácil. O ato de nos tornarmos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, isto nos coloca contra o vento. Haja visto que se estamos contra o vento é contra nós. E aí é que a coisa pega. Quantas tempestades na vida você já enfrentou? Eu enfrento todos os dias. Todos os dias. A nossa luta para viver com dignidade, para viver em santidade, para viver na presença de Deus em paz e com alegria no coração, denota enfrentar os ventos. Mas graças a Deus, não estamos sozinhos. Então veja o que aconteceu. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Jesus foi andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Sim, não era costume Jesus, pelo menos que conste, que tenha ficado registrado, não era costume Jesus andar sobre o mar. Mas obviamente sabemos que ele andou nesse momento e andará sempre que precisar. E os discípulos
naquela incredulidade natural do ser humano, principalmente o ser humano fraco na fé. Porque para quem vive pela fé, irmãos, tudo é possível. Aliás, a Bíblia diz isso, tudo é possível ao que crê, desde que creamos. E esse é o mistério da fé, é crer. Crer indubitavelmente, obviamente levando em conta que é sobre aquilo que é justo, que é agradável a Deus, não é? Que é santo, que é puro. Não é? Nós não vamos crer nas crendices populares, não. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos informa. E veja o que aconteceu. Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Pedro aqui deu uma de Tomé. Eu não creio que isso agradou muito a Jesus, não. Está duvidando de mim? Tá certo. Ele não estava acostumado a ver Jesus andando pelas águas. Era de noite, tem esse detalhe. Viram Jesus à distância, então é possível. Até hoje tem muita gente que não reconhece a Cristo, que não se apercebe de Cristo, e tem crente que nem se apercebe do que Ele faz nas nossas vidas. Agora, a dúvida não pode ser para nós cristãos. A dúvida é para o incrédulo. Deus não age na dúvida. Deus age na certeza. Deus age na fé. Cristo age na fé. Então Jesus lhe disse: se é o Senhor mesmo, Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá aí andando sobre as águas. E Jesus lhe disse: venha. É isso que você quer? Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Repara que ele caminhou, ele não ficou ali colado no barco, agarrado no barco, não. Ele caminhou, ele foi sobre as águas, foi até Jesus. Não se sabe que distância ele estava, sim, mas eram alguns metros, porque, veja bem, eles não reconheceram Jesus, acharam que era um fantasma, porque havia uma certa distância. Eu, na pior das hipóteses, sendo de noite e tal, eu calculo aí uns 10 ou mais metros. Mas Pedro foi. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. Observe que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele desceu do barco, colocou os pés sobre a água e caminhou e foi até Jesus. Ele já estava perto de Jesus, a ponto de Jesus poder alcançá-lo com a mão. Mas repara o erro, a falha, mesmo daqueles que estão perto de Jesus. Prestou atenção no vento. Ih, meu Deus, olha que tempestade. Ai, meu Deus. Olha, se você está atravessando uma tempestade, e se socorre de Deus, pede a Deus, preste atenção no que Deus está fazendo. Observe, lembre-se primeiro o que Deus já fez na sua vida, e Ele é capaz de fazer mais. Lembre o que a Bíblia diz que Ele faz, e Ele faz. Porque Deus é o mesmo ontem, o mesmo que era ontem, é hoje e o será amanhã. Deus não muda. Deus é imutável. E Pedro prestou atenção no vento. E se deu mal, começou a afundar. Tem muito crente aí que já pertinho de Jesus começa a afundar também. As tempestades vêm, as lutas vêm. Mas nós estamos vivendo aonde, irmãos? Estamos vivendo no mundo. O mundo é lugar disso.
é lutas, é sofrimento. Mas temos um Deus que nos ama. Temos um Jesus que nos dá a mão. Segura na mão de Deus e vai. Não tem aquele hino lindo que diz: se as ondas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Pedro vacilou aí. Vacilou a tal ponto de Jesus dizer uma coisa para ele. Prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Está parecendo, sabe, aquela motocicleta, ou aquele carro, ou aquele barquinho que está rodando ou que está navegando e que de repente falta gasolina. Está parecendo aquelas 10 virgens que 5 eram prudentes, mas 5 não eram, não pegaram azeite de sobra. Gente, ou você é convertido, ou você ainda está se arrastando. Converta-se ao Senhor. Mude a sua maneira de pensar e de entender. Saiba que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que temem, amam e buscam a Deus. Todas as coisas, irmãos, para quem não sabe, quer dizer mesmo todas as coisas. Coisas boas e coisas ruins. Não me pergunte, porque não é o momento de você me perguntar quais são as coisas ruins que são para o nosso bem. São aquelas que Deus permite para que algo diferente possa acontecer. Deus levou um filho meu. Quem sabe o que teria acontecido na vida dele se ele ainda estivesse vivo hoje? Podem compreender isso? Deus levou Enoque. Quem sabe se Deus não sabia que mais para frente alguma coisa poderia acontecer a Enoque não agradável? Algum sofrimento diferente? Pode compreender isso? Deixe Deus agir. Compreenda que Deus te ama e Ele quer te dar o melhor. Ele mandou Pedro andar. Pedro duvidou dele. Merecia levar ali uma bronca. E levou depois. Jesus chamou ele de homem de pequena fé. Mas ele foi. E caso você não saiba, não se aperceba, se ele caminhou, vamos supor que tenha sido 10 metros, se ele caminhou do barco até Jesus, perto de Jesus ele prestou mais atenção na tempestade do que mesmo na presença de Jesus, começou a afundar, Jesus deu-lhe a mão, segurou, depois Jesus não trouxe ele no colo, não consta que ele tinha trazido ele no colo até o barco. Eles voltaram, os dois, caminhando até o barco. Já pensou nisso? Ou seja, se você se arrepende, se conserta e segue caminhando. Se você falhou, até no momento da tempestade, se você falhou, se você, sabe, a sua fé fraquejou, arrependa-se, peça perdão a Deus e siga caminhando. E na próxima tempestade, mantenha firme a sua fé, porque Deus te ama. Deus quer o melhor para ti, Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para nós. O melhor não é exatamente aquilo que está na nossa cabeça, não. O melhor é o que Deus entende que é bom e importante para nós. Não é o melhor aos nossos olhos, é aí que as pessoas se enganam. Não é o melhor aos nossos olhos, é o melhor do que Deus quer que façamos, que sejamos, que recebamos. Por quê? Porque Ele nos ama. Pode compreender isso também? Ele nos ama. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus.
eles estavam vivendo o início do Evangelho. Você já está no pós-início de Evangelho. Você tem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que de Gênesis até Apocalipse é toda importante e toda nos mostra o poder e a graça de Deus. Aonde você está duvidando? Aonde você está falhando? Ou você também, como Pedro, pensa que Jesus é um fantasma? Jesus não é um fantasma. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são um só Deus. Os três são imutáveis. Os três são eternos. E os três trabalham em áreas diferentes da sua vida. Um criou você, criou a vida, criou tudo que se contém sobre a terra. Outro veio ao mundo na forma de um homem, mas não deixou de ser filho de Deus. Ele veio como homem, mas ainda na sua essência era Deus. E veio para nos salvar. Porque não havia na terra um homem puro o suficiente para nos salvar. E ele veio. E Deus teve o desprazer, por assim dizer, de ver o seu filho morrer na cruz do Calvário por nós. Você precisa honrar isso, meu irmão, minha irmã. Você precisa honrar isso no momento das tempestades na vida. Acalme o seu coração. Diga para você mesmo e para Deus: Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Como diz o Salmo. Tu me apacentas. Refrigera o meu coração, dá-me paz. Acalma o meu coração, acalma essa tempestade. Não ponha em dúvida o poder, o amor, a graça, a misericórdia de Deus. Nunca duvide dessas coisas. Porque Ele é misericordioso, amoroso, fiel nas suas promessas. Não invente coisas. Deus vai me dar uma casa na praia. Claro que Ele pode dar. Mas será que isso é importante para você? Ou você vai fazer como alguns que eu conheço, que eu já conheci na vida, que depois de ter uma casa na praia esqueceram a igreja? Deus sabe todas essas coisas. Pense numa coisa. A vida aqui neste mundo não é um bel prazer. A vida aqui nesse mundo é uma vida de luta e sacrifício. Mas a vida no porvir é uma vida de paz, de tranquilidade, de alegria, de gozo eterno. Mas para chegar lá, você tem que decidir agora enquanto está vivo. Pare de olhar as tempestades. E lembre-se, sofrimentos iguais aos nossos estão acontecendo por toda a face da terra, é o que a palavra de Deus nos diz. Mas ela também nos diz: eu vos dou um escape. Qual é o escape? É a fé. É crer no amor, no poder, na libertação do Senhor. Porque Ele nos ama. Nós somos criaturas dele. E Ele ama a sua criação. Você pode compreender isso? Deus nos ama de uma forma que nós não podemos nem medir. Haja visto que os homens mataram o Filho de Deus, mataram a Jesus Cristo. O que Jesus disse? Senhor, manda fogo, acaba com essa turma. Não. Ele disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo.
E aqueles que estavam ali executando ele realmente não sabiam mesmo, não. Estavam ali cumprindo ordens. Deus quer o melhor para nós. Tempestades na vida sempre existirão. O mar da vida sempre estará revolto. Mas Cristo sempre estará com a mão estendida para nós. De uma forma ou de outra, Ele não permitirá você afundar nesse mar da vida, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você já reparou como as pálpebras protegem a menina dos olhos? Instintivamente, o cisco vem voando assim, você já fecha os olhos automaticamente. É assim que Deus cuida de nós. Ele nos ama. Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para mim. E eu já tenho o melhor, que é a certeza de habitar as mansões celestiais. Por mais que eu sofra aqui, por mais que o meu corpo sofra aqui, por mais que eu tenha dissabores, desilusões ou qualquer coisa com o mundo, não tenho desilusões com Deus nem com as coisas de Deus. É com o mundo, com os seres humanos. Mas uma coisa eu sei, o Senhor foi à cruz por mim e não foi em vão. Sangue aspergido naquela cruz foi usado por Deus para me remir dos pecados, para remir você, para remir a sua igreja. E um dia haveremos de chegar às mansões celestiais. Guarde isso no seu coração, enfrente as tempestades da vida com paz, com alegria, com muita oração. Busque a santidade e você será ricamente abençoado. Façamos uma oração para encerrar. Querido Deus e Pai, obrigado, Pai querido, por esse momento propício onde podemos falar aos teus filhos nesta semana, com esse feriado aí no meio. Pai, em nome de Jesus, dá tranquilidade aos teus filhos, alegra os seus corações, dá-lhes paz. E se alguém estiver, Senhor, ouvindo esta palavra e que ainda não tenha se rendido a Ti, possa compreender que se a vida com Cristo parece difícil, imagina sem Cristo, imagina sem Deus. Não haverá paz no coração daquele que não teme a Deus. Não haverá alegria verdadeira para aquele que não tem Deus no coração. Alegrias temporais, momentâneas, não preenche o vazio da nossa alma. Mas a alegria celestial, o gozo do Espírito Santo, ou seja, o prazer do Espírito Santo em nós, isso sim, nos enche de paz e de alegria. Abençoa os teus filhos, Senhor, e que a graça redentora do teu Filho Jesus, que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós e em nós, em nome de Jesus. Amém e amém.